Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. Quero, neste momento, convidá-lo para abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 48, e faremos então ali a leitura. E quero que tenha em mente a pergunta: do que você precisa? A palavra de Deus diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Por quê? Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Estamos lendo aqui na Nova Versão Internacional. Se você tiver com uma outra versão da Bíblia, talvez você vai ver aí: a sua fé a salvou. Essa palavra traduzida aqui por curou pode ser também salvou, dá para traduzir das duas maneiras. Na época bíblica, as pessoas procuravam Jesus por vários motivos. Jairo tinha uma filha que estava doente à beira da morte e foi procurar Jesus em busca de cura para sua filha. Essa mulher sofria de uma hemorragia e foi também procurar Jesus em busca de cura. Ambos tinham necessidades. Ambos procuraram Jesus e os dois receberam o que precisavam de Jesus. E você? Do que você precisa? Eu quero te ajudar com a resposta a esta questão. Primeiro, talvez você esteja pensando que precisa de um emprego, que precisa de dinheiro, que precisa de saúde, e pode ser que você precise de tudo isso. Mas antes de qualquer coisa, quero te dizer que você precisa de Jesus Cristo. Você precisa de Jesus Cristo porque essa mulher, ela estava no meio da multidão, a multidão comprimia Jesus, ela tinha uma hemorragia, ela tinha um problema, ela já tinha feito todo o esforço dela para solucionar o problema, mas ela não tinha conseguido resultado nenhum. Então, ela procurou Jesus. Havia 12 anos que ela sofria de hemorragia. O versículo 43 diz: havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. A lei judaica declarava como impura uma mulher durante o tempo de sua menstruação, ou se tivesse corrimento ou hemorragia. Durante esse tempo, essa mulher era declarada impura. E qual era a consequência para uma pessoa impura? Um leproso, uma mulher com hemorragia. Tais pessoas ficavam em isolamento social. Não podia ter contato com outras pessoas, não podiam participar das festas religiosas, não podiam participar das celebrações. Ficava em isolamento.
E essa mulher vinha sofrendo muito com tudo isso e ela gastou tudo o que ela tinha em busca de uma solução. Já imaginou 12 anos de isolamento social? Nós estamos aí enfrentando essa pandemia e estamos há alguns meses e isso já tem levado algumas pessoas à loucura. Eu tive a informação de que houve um acréscimo no número de tentativas de suicídio de mais de 5%, porque as pessoas ficam desesperadas se não podem ter contato umas com as outras. E essa mulher estava há 12 anos em isolamento. Inúmeras consultas médicas ela fez, mas os resultados não atingiam o propósito dela. Constantemente piorando, gastando tudo que tinha e nada de resultado. Aí surge uma esperança. Ela escuta falar de Jesus de Nazaré, que estava curando muitas pessoas, libertando muitas pessoas, e ela pensou: talvez esta seja a minha chance, esta talvez seja a minha oportunidade. Ela ouviu falar de Jesus e ela teve esperança de ser curada. Então ela vem no meio da multidão, queria ser curada, mas não queria ser notada. Ela não poderia estar ali, ela não poderia tocar em Jesus. Tudo que ela estava fazendo ali era proibido por lei. Ela tinha que manter-se longe para não contaminar as pessoas que estavam puras. Mas ela vai e ela toca em Jesus, querendo uma solução para o seu problema. De certa forma, ela queria a bênção, mas não queria compromisso com o abençoador. Ela só queria pegar o que ela precisava e voltar de boa para viver a sua vida de sempre. É muito importante nós entendermos que precisamos mais de Jesus do que das bênçãos de Jesus. Adiante o processo. Não espere se decepcionar com tudo e com todos, como essa mulher precisou. 12 anos tentando encontrar resposta em portas onde ela batia e não encontrava. Corra logo para Jesus. Você já sabe do que você precisa. Você precisa é de Jesus Cristo. Do que você precisa? Você precisa mais do abençoador do que da bênção. Os versículos 45, 46, 47 nos dizem o seguinte: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Desista do anonimato. Para Jesus você não é apenas mais um número. Para ele você tem uma identidade, você é uma pessoa, você tem significado para Jesus Cristo. Jesus sempre falou a multidões, mas os seus olhos estão em cada indivíduo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os bons e os maus. Nada escapa aos seus atentos olhos. Jesus conhece você. A Bíblia diz que antes da palavra chegar à minha boca, Deus já conhece o pensamento que está lá no meu interior. Deus se interessa por você como indivíduo. Seus problemas, seus sentimentos, suas questões interessam para Jesus Cristo. Desista do anonimato. Não queira passar desapercebido diante de Jesus. Esqueça aquela ideia de eu vou lá na igreja e vou ficar no último banco, vou ficar lá bem longe, lá ninguém percebe que eu estou lá, porque Jesus percebe. Ele sabe tudo a seu respeito. Não tem como ocultar-se dos olhos dele.
chegue mais perto de Jesus. Envolva-se com Jesus. Envolva-se com a vida da igreja também. Esqueça essa ideia do anonimato. É muito importante você se comprometer. Essa mulher queria a bênção, mas não queria o abençoador. Se ela sai dali levando a bênção dela, com certeza ela já estaria curada. Mas Jesus tinha algo a mais para ela. A palavra que Jesus usou, que a NVI traduz aqui, a sua fé a curou, pode ser traduzida por a sua fé a salvou. Além da cura, ela teve também um encontro com o Salvador Jesus. Ela não só experimentou um poder que eliminou a doença do seu corpo, mas ela experimentou um poder que tocou a sua vida de forma extraordinária. E quando ela resolve confessar o que aconteceu com ela, aquela bênção que seria algo privativo dela, torna-se algo que abençoa também outras pessoas. O próprio Jairo, que estava ali procurando Jesus para levá-lo até a sua casa, porque a sua filha estava enferma, assim que a mulher disse que foi curada, chegam alguns da casa de Jairo e diz para ele: você não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu e então não tem mais o que fazer. Jesus diz para Jairo: não tenha medo, continue crendo, a sua filha será salva, será curada. E Jesus vai lá na casa de Jairo e a menina é curada para a glória de Deus. Quando essa mulher resolveu contar o que aconteceu com ela, quando ela saiu do anonimato, não só ela foi abençoada, mas Jairo foi abençoado. Aqueles que estavam ali em volta foram abençoados. Até nós, hoje, ao lermos essa história, somos abençoados com o que aconteceu na vida daquela mulher. A confissão da nossa fé é algo necessário. E Jesus fez questão de que aquela mulher tomasse um posicionamento. Mais do que da bênção, ela precisava de um relacionamento com o abençoador e ela precisava confessar essa fé que ela tinha nele. Você precisa também da salvação. O versículo 48 diz: então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. A sua fé a salvou, vá em paz. É esta salvação que pode nos proporcionar a condição de seguir a nossa vida em paz. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando essa mulher recebe a declaração de Jesus de que ela estava salva por causa da sua fé, ela estava curada por causa da sua fé, Jesus lhe diz então que ela pode ir em paz. Era importante ela, além de crer, além de tocar em Jesus e experimentar o seu poder, ela poder declarar com a própria boca ali o que ela tinha vivido ao tocar Jesus. Porque ao confessar a sua fé, ela abençoou outras pessoas. Você também pode ser salvo e desfrutar a paz. Talvez você pergunte: pastor, mas salvo do quê? Bom, deixa eu te dizer. A Bíblia diz que Deus é santo e que nos fez a sua imagem e semelhança para nós sermos o resplendor da sua glória neste mundo. A Bíblia também diz que o primeiro casal fez uma escolha péssima de seguir o seu próprio caminho, afastando-se de Deus, fugindo de Deus quando Deus o procura, e esse desviar de propósito nos colocou numa condição de perdidos. Adão se perdeu e todos os que foram gerados a partir de Adão foram gerados na condição de perdidos. Jesus Cristo veio ao mundo e disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem perdeu o rumo da vida, perdeu o rumo do céu, perdeu a noção das coisas quando se afastou da presença de Deus. Mas pode ser resgatado em Jesus Cristo.
porque Jesus tomou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Por meio do sacrifício de Jesus, que nos substitui, nós podemos ser declarados justos na presença de Deus. A Bíblia diz que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A morte de Jesus foi em substituição a nós. Nós merecíamos a condenação e Jesus a sofreu em nosso lugar. O que Jesus disse a essa mulher vale também para você. A sua fé pode salvá-la. A fé dessa mulher, Jesus diz, a sua fé a salvou. A sua fé pode salvar. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você pode ser salvo por meio da fé em Jesus Cristo. Você quer colocar essa sua fé em Jesus Cristo agora mesmo? Se quer, eu quero orar com você. Você precisa entender algumas coisas para poder tomar essa decisão. Saiba que este Deus Santo te ama. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para morrer por nós. Deus ama você. Saiba que você é um pecador. Não fique se comparando com os outros para saber se é mais pecador ou menos pecador do que os outros. Deus não faz esse tipo de avaliação. O que Deus avalia é o seguinte: Ele é o referencial. Nós fomos feitos para sermos o resplendor da sua glória. E quando nós não cumprimos esse propósito, somos declarados pecadores. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estamos fora do alvo. Somos pecadores. Mas há provisão de Deus para o nosso pecado. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Ele pode ser seu substituto. Quando você diz, Jesus, eu quero que você seja o meu Salvador, você está dizendo, Jesus, eu aceito que a sua morte em meu lugar pague a minha dívida e que eu possa viver a vida que o Senhor me oferece gratuitamente. Quando você faz isso, Jesus Cristo diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. É isso que você está tomando a decisão agora. Então, se você quer colocar sua vida nas mãos de Jesus, confiando nele como seu Salvador, recebendo ele em seu coração como seu Senhor e seu Salvador, diga isso a Jesus agora. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Agora eu abro a porta da minha vida e te convido para entrar nela. Fazer de mim uma nova pessoa, transforma-me, perdoa meus pecados, limpa-me e escreve o meu nome no teu livro, porque eu quero ser da sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa permanecer firme nessa decisão. Através aí do YouTube mesmo, você pode me mandar um recadinho falando, pastor, eu quero conversar mais com você, me mande seu contato, quero te ajudar nessa sua nova decisão. Deus te abençoe. Mais informações sobre a nossa igreja, venha a seguir aí no vídeo. Fique com Deus.